É um prazer enorme estar aqui liderando esse painel, que é a primeira vez que a gente toca sobre o tema sustentabilidade nesse evento da Abracan, devido à liderança e escuta atenta da Kelly, que, ouvindo os parceiros de mercado, decidiu por incluir esse painel. Agradeço muito a liderança da Kelly nesse sentido e o convite para estar aqui. Eu gostaria de abrir o painel fazendo algumas considerações. Eu acho que o tema sustentabilidade ele casa muito bem com esse evento, porque ele tem duas perspectivas, né? Se, por um lado, nós que somos profissionais de gestão de risco e compliance, nos interessa a temática para garantir o cumprimento dessas normas, do lado do business, a gente tem, no âmbito da sustentabilidade, uma oportunidade de gerar valor para as companhias nas quais a gente trabalha. Atender a demanda dos clientes que estão buscando cada vez mais fazer investimentos com propósito, né? Então, de fato, sustentabilidade dá conta das duas vertentes desse evento. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui é como o tema da sustentabilidade apareceu em praticamente todos os painéis que nós tivemos até agora. Se nós lembrarmos aqui da primeira fala do Banco Central, falou-se muito em avaliação interna de risco de PLD. Para quem conhece essa temática, sabe que uma das questões que tem que ser feitas na avaliação de risco é avaliar impacto, a probabilidade de ocorrência e o tamanho do impacto à luz dos riscos socioambientais. Então, essa temática está presente lá na avaliação interna de risco. Essa temática também está presente na questão do desenvolvimento econômico. Hoje, existem estudos de Bloomberg, da PwC, dizendo que até 2026 nós vamos ter entre 30 trilhões a 50 trilhões de dólares em investimentos lastreados em sustentabilidade. É um valor bastante relevante e isso vai representar, nos ativos sob gestão, 30% dos portfólios de investimento institucionais. Então, a economia vai ter um viés, já está tendo agora, mas essa previsão para daqui a alguns anos põe essa temática ainda mais no foco dos investimentos. A Europa representa hoje 50% dos investimentos lastreados em ESG, o que chama bastante atenção, porque na minha trajetória profissional eu trabalho atualmente num banco americano, mas trabalhei em Santander, Rabobank, ING, todos os bancos europeus, e o Brasil foi protagonista em termos de lançar regulamentações, e hoje a gente olha regiões que começaram depois e estão agora super avançadas. Então, isso também chama a atenção. Nós entendemos, quando discutimos trazer esse painel, que, a despeito dessa temática não ser nova, talvez no âmbito do mercado financeiro e, inclusive, no setor de câmbio, é um tema que a gente gostaria de contribuir para a maturidade desse tema. Então, outra correlação que eu posso fazer do tema com painéis anteriores é a questão, por exemplo, do conheça o seu cliente. Como é importante a gente entender os riscos de sustentabilidade relacionados àquele cliente durante o onboarding. Como é importante a gente conhecer as transações e saber se aquela transação está envolvendo recursos oriundos de práticas criminosas, inclusive, no âmbito socioambiental. E qualquer crime hoje, considerando que a nossa regulamentação de PLD é uma legislação de terceira geração, qualquer crime é crime antecedente de lavagem de dinheiro. Então, a sustentabilidade também está nesse eixo, que é uma das temáticas mais importantes desse evento, a lavagem de dinheiro. Então, nesse viés de contribuir com o amadurecimento da pauta, eu gostaria de começar o painel explorando com Daniela, que é uma grande especialista do setor, e para a gente nivelar conhecimento, a questão conceitual. Então, recentemente, o Banco Central emitiu normas atualizadas sobre o tema, onde houve a separação das temáticas. Internacionalmente, nós usamos o termo ESG, né, em meio ambiente, social e governança. No Brasil, a gente escolheu usar o termo socioambiental. E agora a regulamentação fala bem claramente a existência dos três riscos, social, ambiental e climático.
E aí, Dani, eu te peço ajuda para nos ajudar a nivelar o conhecimento de como diferenciar o conceito desses 3 riscos. Obrigada, Lê. Boa tarde a todos. Primeiro, obrigada pela oportunidade de aprender com vocês. Obrigada, Abracan, e celebro que a gente esteja falando sobre sustentabilidade, né, nesse evento tão importante. Meu conhecimento de sustentabilidade sempre foi muito intuitivo, né? Eu sou bióloga de formação, a natureza para mim sempre foi o centro de todas as minhas relações, e então eu vim muito pela ótica socioambiental, né? E aí acabo chegando na questão climática, que faz parte desse tripé do desenvolvimento sustentável muito depois, né? Com um pouco mais de experiência. Então, na prática, o que o Banco Central fez, né? Ele tem essa importância de ajudar a regular e a mandar essas mensagens. Então, na prática, o que ele fez foi turbinar um pouquinho o que a gente já conhece, que é o TCFD, que é o Task Force for Climate-Related Financial Disclosures. E enquanto o padrão de reporte internacional é apenas sobre riscos e oportunidades climáticas, o que o Banco Central fez foi pedir também as informações sociais e ambientais mais amplas que vão além de clima. Então, um olhar muito mais abrangente da questão socioambiental, para depois descer no detalhe de clima, que estão os 3, obviamente, muito conectados. Então, para tentar descrever um pouquinho para vocês, na ótica do Banco Central e dessa regulamentação, a gente tem o social como desigualdade social, exclusão financeira e falta de acesso a serviços financeiros básicos, né? E aí vocês imaginem o que pode acontecer se a gente tiver esses riscos sendo aumentados. O ambiental, ele vai olhar bastante para a poluição e degradação do meio ambiente. E aí o climático vem, a gente tem uma diferença entre o risco climático físico e o de transição, né, onde o risco físico é o aumento do nível do mar, são os eventos extremos, as variações de padrões de chuva, que a gente tem visto bastante por aí, e os de transição, que tem a ver com o processo de transição para uma economia de baixo carbono. Né? Então, mudanças em políticas públicas, mudanças em legislação, tecnologia, e por aí vai, né? E mudanças do mercado. Então, no contexto do Banco Central, esse risco climático ele vai ser visto em termos de eventos climáticos extremos, e como essas tempestades, inundações e secas, que vão poder prejudicar a produção e oferta de bens e serviços. Né? Então, no final das contas, eles vão afetar toda a discussão de economia né, do setor financeiro, mas nós, como pessoas também. Então, acho que a importância de provocar isso é que a gente comece a reportar e comece a entender as relações que a gente tem com esses riscos, né? Que eles vão afetar não só a nossa cadeia, mas, enfim, a nós mesmos. Eu entendo que, até como comentamos, né, durante a preparação do painel, que essa separação dos 3 riscos também me parece, nós temos representantes do Banco Central aqui, podem confirmar essa visão, mas também me parece que houve um desejo de dar ênfase a cada um desses riscos. Né? Em particular, o risco social, que é um pouco mais intangível, e agora a gente consegue, na regulamentação, inclusive, enxergar alguns exemplos. Se a gente mencionar, inclusive, eventos recentes, né, que estão na mídia relacionados a trabalho escravo, a gente pode materializar, inclusive, com um assunto bem atual, de que você facilitar transações de negócios que estão sendo gerados, baseados nesse tipo de exploração, pode ser um risco a ser identificado. Então, eu acho que teve uma contribuição bem relevante essa atualização regulatória. Agora, dando sequência, Dani, você teve participações bem relevantes em trabalhos junto à ONU. Então, se a gente expandir um pouco essa temática para uma visão mais global, como você vê, de fato, esses riscos num âmbito mais largo que o Brasil? Como é que o mundo está vendo isso, da tua perspectiva profissional? Acho que na bolha que eu ainda atuo, que é muito bem apertadinha, e que tomara que vá se expandindo cada vez mais, a discussão é muito focada em risco. Eu, particularmente, agora vivo no litoral de São Paulo, então pude ver, acho que presenciar com os meus próprios olhos, uma lógica do que a gente sempre fala, dos termos mais técnicos, que é adaptação e resiliência, se transformarem em perdas e danos. Então, onde a população que estava vivendo nas encostas, sejam eles quaisquer pessoas que estivessem lá, sofreram com as chuvas e foram afetados diretamente, a gente começa a falar de perdas e danos. Então, a gente imediatamente troca de algo que a gente podia fazer para se programar com o risco que vai existir, e existe,
para algo que é um custo para nós, né? Então, eu pude viver isso recente, eu acho que isso tem ficado cada vez mais frequente. A gente vê muito isso acontecendo em vários lugares, não só nas pequenas ilhas, mas na Alemanha, na Austrália, com queimadas, enfim, né? Então, essa discussão tem acontecido muito. O que eu acho é que a gente tem visto muito uma tendência muito grande de que o reporte seja não só mais voluntário, mas sim mandatório. Isso é uma tendência muito forte que tem vindo bem claramente, e o uso de várias ferramentas. Então, as ferramentas estão começando a aparecer, né? Essas formas de reportar também. Então, tem muitas discussões fora do setor financeiro mesmo. Tem Science Based Targets Initiative, né? A gente fala do Impact Assessment do Sistema B, por exemplo. Então, são ferramentas que estão disponíveis para começar a mensurar um pouco essas questões, não só o impacto do próprio negócio, mas seus riscos, sua cadeia, etc. E aí eu acho que tem, Ale, uma provocação que conecta com a fala do Jorge anterior, que é essa nova mentalidade, né? Que nova forma de fazer negócios a gente vai precisar, e como a gente consegue trabalhar nessa nova dimensão geopolítica, que é a dimensão planetária, né? Que entender que não é só uma questão ambiental, é uma questão de estratégia, né? Não é só uma questão socioambiental, é uma questão de estratégia também, para a gente ter essas novas relações, a gente conseguir colaborar, a gente olhar para o papel dos atores da economia real, né? E como ela pode impulsionar através de diálogo, através das conversas, através dos setores, né? Para que a gente consiga escutar a ciência, que já está falando há bastante tempo que a gente precisa fazer, e cumprir o Acordo de Paris, né, que é o centro do meu trabalho hoje. Então, acho que a gente passa muito pela questão de corresponsabilidade, que o Jorge também trouxe, na importância de a gente se entender presente e corresponsável, e dentro dessa equação, acho que aumentar bastante o senso de urgência, né? Principalmente entender que adaptação e justiça climática tem que estar no centro de todas as decisões que a gente está fazendo. Então, se é a primeira vez que vocês escutam esses termos, me procurem, fico super à disposição para a gente conversar, porque eles vão aparecer com muita frequência, com certeza absoluta, nos próximos 7, 10, todos os anos. É interessante pensar essa questão da responsabilidade também com uma grande conexão com compliance, né? Porque é uma responsabilidade de natureza ética, né, para as futuras gerações. Então, a gente explorando aqui, Marcelo, contigo agora, sobre o aspecto da evolução regulatória da temática sustentabilidade, dada a tua experiência, como você vê essa evolução e os desafios de cumprimento de até onde chegamos com essa evolução regulatória? Bom, do ponto de vista regulatório, a gente tem tido uma evolução muito grande, principalmente nos últimos anos, né? Muito embora as legislações elas já venham de alguns anos, né? Quando a gente olha para a PNMC, né, Política Nacional de Mudanças Climáticas, por exemplo, ela é de 2009, mas mais recentemente que a gente começou a ver esses temas sendo mais discutidos e entrando realmente no dia a dia das empresas, né? O Banco Central sempre teve uma agenda bastante vanguarda nesse tema, sempre acompanhou muito o que estava acontecendo no exterior e trouxe realmente o setor financeiro inteiro para uma posição que, comparada com a Europa e com os Estados Unidos, não deixa a gente a dever nada para os outros países, né? Fully agree. A própria PRSA, né, a Política de Responsabilidade Socioambiental, é de 2014. E, desde então, os bancos têm se desenvolvido bastante nesses temas. Os bancos têm tido também um protagonismo muito grande do ponto de vista de assumir compromissos voluntários, né, e estar sempre na frente dessa agenda e acompanhando todos os bancos internacionais. Não é à toa que a maior parte dos bancos brasileiros participa, por exemplo, dos índices como o Dow Jones e se posiciona muito bem, normalmente próximo aos 5% ali dos bancos mais sustentáveis do mundo, né? E, a partir de 2015, em particular, quando a gente teve a divulgação da TCFD, né, o começo da TCFD, como um reconhecimento do próprio G20 em relação à materialidade dos riscos climáticos e do que isso poderia representar para os bancos do ponto de vista de estabilidade financeira, foi encomendado ao Financial Stability Board criar o TCFD, que depois veio com 11 recomendações, né, que estão sendo acompanhadas e seguidas não só pelos bancos, mas por uma série de empresas e virando referência em termos de regulação para todo mundo, né? O próprio Banco Central incorporou essas recomendações da TCFD dentro da legislação atual. Os bancos tiveram até o ano passado para estar implementando todas essas recomendações e fazendo as divulgações agora, né, da DR-SAC, assim por diante, cumprindo com o normativo, mas numa situação onde os bancos realmente já vinham se preparando há muito tempo
estar entregando tudo isso. E qual que é a importância da TCFD e dessas legislações todas que estão acontecendo, né? De fato, quando a gente olha para os maiores riscos do ponto de vista de probabilidade de ocorrência e de severidade dos danos que são feitos, quando a gente olha para um horizonte de 10 anos, 6 dos maiores riscos vêm de fontes climáticas, né, ligadas ao meio ambiente. Mesmo para curto prazo, a gente tem visto, né, essas catástrofes que a gente tem visto, as mudanças climáticas têm um efeito bastante sério. Mas, num horizonte de até 10 anos, o que não é tanto tempo, né, gente? Esses efeitos eles realmente são bastante pronunciados e eles podem, efetivamente, estar comprometendo a estabilidade financeira de alguns bancos e em final, né, se você pensa em uma instituição grande, eventualmente até do próprio sistema financeiro de algum país, né? Por isso que é importante os reguladores estarem atentos ao que está acontecendo e cobrar mesmo de todas as instituições que tenham programas de sustentabilidade, programas climáticos e ambientais bastante bem estabelecidos e que olhem para suas carteiras por uma perspectiva que vai muito além dessa projeção linear que a gente costuma fazer de riscos e de controles, né? Essas questões são exponenciais mesmo e a gente precisa levar em consideração a severidade que elas têm para dentro de cada uma das instituições. E cada banco tem responsabilidade, não só para olhar para o próprio portfólio, mas para trabalhar junto com as empresas que fazem parte do portfólio e ajudá-las a reconhecer os riscos que elas estão correndo, porque, afinal de contas, materialização de riscos nos bancos vem a partir dos clientes que a gente tem, né? Então, trabalhar junto com os clientes para que eles mitiguem esses riscos, para que eles invistam em adaptação, invistam na identificação de todas essas coisas e preparem a transformação que precisa ser feita ao longo do tempo, seja ela para a prevenção de riscos físicos ou para a prevenção de riscos de transição, né? Aqueles decorrentes ou de mudanças de legislação, de ambiente concorrencial, né? De tudo que a gente está vendo em termos de transição no mundo inteiro e para os quais essa quantidade toda de investimentos que você mencionou, né, no começo do painel, ele vai, no fundo, significar uma mudança muito grande nas empresas, mas, ao mesmo tempo, um risco, até do ponto de vista de estratégia, substancial para cada uma das empresas, porque, afinal de contas, né, não é um montante pequeno que elas estão tendo que colocar na transição, e sabendo que, muitas vezes, quem não passar pela transição pode ter um risco existencial também. E, na questão dos desafios de cumprimento, em que âmbito da regulamentação você acha que há um maior desafio para o mercado em conseguir atingir o compliance? Bom, para a implementação, a grande questão é que esses riscos todos que a gente comenta, eles não são riscos que se materializam no curto prazo, necessariamente, né? Muito embora as empresas e os bancos tenham que se preparar disso antecipadamente. A gente não sabe exatamente quando isso se materializa. Então, acho que o maior risco que a gente tem é não estar preparado para a hora que esses riscos se materializarem. Se eles se materializarem, a gente não está preparado para cada um deles, né? Então, todos esses exercícios, por exemplo, de stress test, onde a gente pega a partir de determinados cenários climáticos e entende o que vão ser os respectivos efeitos, né, de um determinado cenário, é importante que as organizações utilizem os resultados desses cenários e entendam como eles devem se comportar a partir de então. Então, vamos imaginar, por exemplo, um cenário de escassez hídrica, que, vamos combinar entre a gente aqui, né, gente? Não é um cenário tão impossível de acontecer num horizonte aqui de 5 a 10 anos. Né? O que pode acontecer com as empresas que fazem parte do portfólio? Quais são os setores que são mais afetados? Quais são as empresas que já têm algum tipo de plano de contingência e como isso pode estar afetando cada uma delas? E qual vai ser a resposta do setor financeiro para cada uma dessas questões? Tudo isso precisa ser considerado e precisa ser discutido, né? Para que, no momento da materialização de um desses riscos, a gente esteja pronto e possa reagir de forma adequada para eles, né? Realmente é um tema extremamente complexo e com pouco precedente para que a gente faça uma avaliação do futuro de uma maneira mais segura, né? Acho que é um ponto bem relevante que você menciona. E agora, para a gente pensar um pouco em boas práticas, pensando sob a ótica do Banco do Brasil, nos ajude aqui compartilhando como é que você lida
com o cumprimento das normas, melhores práticas, ferramentas, exemplos que essa audiência aqui pode se inspirar em como estar mais aderente às regulamentações. Adelar, por favor. Bom, eu queria dizer boa noite já, né, essa hora. Obrigado à Abracam por o convite e à Kelly, especialmente, por ter colocado esse tema aqui, e a nossa mediadora, porque teve a habilidade, né, e a perspicácia de fazer essa conexão. Quando se fala em compliance, controles internos, compliance, conformidade, não vou iludir ninguém aqui, não. Ninguém gosta muito, não. Eu sei que está sendo feito, eu acredito, mas eu preciso confirmar. Não é assim que funciona? De toda forma, a gente tem debatido aqui com o pessoal, com os bancos, de maneira geral, o Marcelo tem participado, o quanto os bancos estão empenhados, e aí a palavra correta é essa mesmo, empenhado, em não só cumprir a legislação, mas também fazer a diferença num assunto que é de tamanha importância, que é esse de sustentabilidade. Do ponto de vista de controles internos de compliance, a gente tem buscado identificar situações que possam, especialmente, levar as informações para o mercado, de maneira geral, estou falando das informações bancárias, os bancos divulgam, de forma geral, os relatórios anuais, e a gente tem buscado as carteiras de negócio sustentável, e a gente tem buscado criar ferramentas que identifiquem a correlação entre a informação que é divulgada e a realidade fática dos negócios realizados no âmbito da instituição. Como que se faz isso de forma prática e fazendo um papel que é um papel meio de chato mesmo? Nós temos que checar, é papel nosso, de que as nossas próprias instituições, cabe a cada um de nós que está aqui representando suas empresas, checar se a nossa própria instituição faz aquilo que está previsto. O passo mais importante que a gente tem dado é no sentido de criar ferramentas que a gente... A Lia comentou aqui, acho que foi uma das poucas que comentou, e você agora também, Alessandra, da questão das linhas de defesa. Atualmente se usa mais a expressão 3 linhas. Mas, basicamente, o que a gente tem feito como segunda linha, Diretoria de Controles Internos de Compliance, é criar ferramentas para que seja utilizada pela primeira linha, que são, digamos assim, os tomadores de risco, com um olhar crítico de controle. Você cria a ferramenta, entrega para o gestor e acompanha a atuação do gestor naqueles pontos que são fundamentais para o cumprimento das regras e, obviamente, da legislação pertinente. Um tema que tem sido bastante debatido, e alguns exemplos saíram na imprensa há pouco tempo, é o greenwashing. O quanto as instituições, não só as bancárias, né, Marcelo, né, Alessandro, todos, o quanto as instituições, de maneira geral, as empresas, divulgam as informações adequadamente, corretamente, que eventualmente não esteja mostrando algo que, na prática, não ocorre. Então, basicamente, esse papel de aproximar as linhas que a gente chama linhas de defesa, basicamente são as 3 linhas que todos vocês já conhecem, né? É o tomador de risco, o gestor tomador de risco, o controle interno compliance e a auditoria interna, que faz a terceira linha. Essa aproximação faz com que as informações disponibilizadas, basicamente aquelas que são mais utilizadas pelas empresas para divulgar o mercado, né, que são os relatórios que eu comentei com você, tenham consistência. E essa consistência se dá com as avaliações. Ferramenta de machine learning, de inteligência artificial, que captura as informações automaticamente, criando painéis, para que a área de compliance e integridade verifique se aquelas informações estão aderentes. Basicamente, é isso que a gente tem feito de forma prática e objetiva, no sentido de contribuir, porque a gente usa muito a expressão que é o controle by design. Você participa desde o início, mas está envolvido sem se envolver. Faz o papel do que cobra, controla e acompanha, mas, ao mesmo tempo, vê o passo a passo e vai indicando a necessidade de correções ao longo de todo o processo. Isso é considerado uma prática adequada e eficiente para não se tornar aquele engenheiro de obra pronta, que chega lá no final e diz assim que
aquela informação, aquele dado, aquele processo não está adequado. É por aí, Alessandra. Maravilha, obrigada por compartilhar. Eu quero deixar umas últimas mensagens aqui sobre essa mesa. Como a gente mencionou, a ideia desse painel foi provocar reflexões sobre quanto essa temática hoje é importante e será cada vez mais importante ao longo dos anos, como o risco socioambiental tem que ser integrado à gestão de risco da organização, considerar esse risco como parte do risco estratégico de continuidade de negócios para a companhia ou para a instituição financeira, e, por um lado, também considerar, com esse viés de compliance, a nossa responsabilidade como agentes sociais em como as próximas gerações, como a sociedade, como a sobrevivência do planeta depende de uma gestão socioambiental onde o governo sozinho não vai dar conta. Cada um de nós que está aqui, cada instituição para a qual a gente trabalha tem um papel fundamental em tirar os princípios e as regras do papel e fazer com que a gente realmente acelere essa agenda e veja transformações práticas. Como eu mencionei o exemplo da Europa, eles começaram depois e hoje são líderes no setor. Há estudos dizendo que a próxima região que vai se destacar nesse âmbito é a Ásia, liderada pelo Japão. O Brasil tem o maior número de biomas do planeta. Nós temos uma responsabilidade ética gigantesca com relação à pauta ambiental e climática. Por outro lado, essa agenda social também, que cobre toda a parte de direitos fundamentais, direitos humanos, a gente precisa evoluir bastante, trazer isso, essa reflexão das instituições, não apenas para aquilo que se refere à carteira de clientes, que é onde está o maior risco de fato, sim, mas também fazer uma autorreflexão de como a gente lida com esses riscos na gestão das próprias organizações. Eu acho que a gente começa a fazer a coisa certa no âmbito externo quando a gente olha internamente como nós estamos nos colocando. Ainda temos 8 minutos aqui, então eu vou dar 1 minuto para cada membro do painel para dar uma mensagem final sobre o tema. E, de novo, é um tema que está aparecendo pela primeira vez, mas eu acredito que ele vai continuar na agenda nas próximas, para que a gente continue evoluindo. E lembrando novamente que o risco de lavagem de dinheiro, que é um risco que a gente tocou muito em todos os painéis, que é super relevante para o produto câmbio, considerado na avaliação de risco país para o Brasil como uma das transações de mais alto risco, ela está associada essa transação ao risco socioambiental também, por meio do comportamento do cliente e da origem dos recursos. É super importante a gente conectar esses dois pontos, porque nem sempre é intuitivo fazê-lo. Então, Dani, teu minuto de mensagem aqui para a nossa audiência. Acho que o meu minuto de mensagem vai que o risco maior é da inação, né? Se a gente não fizer nada, a gente já está no risco. Então, entendam do que se trata. Eu acho que aproximar muito essas conexões do que acontece nas pautas de sustentabilidade com o que acontece nas pautas de conversas das instituições financeiras, ainda tem um gap muito grande, né, de linguagem, de entender, mesmo de financiamento de projetos. Por que o projeto... Então, todos os projetos que a gente discute falam que a gente precisa de dinheiro. Ah, mas... Então, me explica melhor. E aí, bom, dinheiro não falta. Então, a gente fica ali perdido e fala, bom, mas e aí? Quem que está disponível, né, para fechar essa conta, para ir lá, para entender por que o projeto não está, para dar capacidade técnica, para realmente fazer com que os fluxos cheguem aonde eles têm que chegar, na última milha lá, né, naquela senhorinha que está precisando, ou naquela... Então, eu acho que é isso, né, que a gente provoque essa nossa visão e lembrar que tudo é o ser humano no final, né? O ser humano e a natureza que estão no centro das nossas decisões. Marcelo, tua mensagem. Bom, o que tem mais me impressionado nos últimos tempos é como esse tema tem entrado realmente dentro da estratégia corporativa das empresas, né? Então, hoje, difícil você falar com alguma empresa grande que não esteja já olhando para esse tema de uma forma séria, colocando isso como tema central dentro da estratégia e fazendo uma série de transformações para garantir que ela esteja realmente preparada para o futuro que está pintando por aí. As empresas veem isso não só como um risco, mas também como uma grande oportunidade de negócios, né? E isso realmente transforma a forma como elas estão olhando para cada um desses temas, né? Ontem, por exemplo, participei de um evento do Pacto Global, onde
5 anos atrás, a gente dificilmente imaginaria que a gente teria mais de 200 pessoas participando. Ontem a gente tinha mais de 1.000, assim, não tinha lugar para entrar e sentar efetivamente. E as discussões com as empresas realmente numa profundidade extraordinária. Essas mudanças, né, e quando a gente olha para esses planos de transição que a gente está olhando para frente, principalmente para os setores que são mais emissores de gases de efeito estufa, né, essas transformações elas realmente já estão acontecendo. Alguns setores mais rapidamente do que outros, é lógico, né, alguns setores que ainda estão postergando os investimentos para entender melhor como é que vai ficar o ambiente antes de colocar o dinheiro todo na mesa, mas para quem percebe que realmente isso é uma oportunidade de negócio, as transformações elas estão acontecendo mais rápido e o posicionamento está realmente seguindo de uma forma bastante importante. Para os bancos em particular, quando a gente olha para os compromissos de descarbonização, a gente já vê, a nível internacional, 40% do setor financeiro comprometido com Net Zero, o que é uma coisa extraordinária, e isso já provoca nas empresas também uma sensação de urgência muito maior em relação a que elas vão ter que implementar ao longo do tempo. E aqui no Brasil, em particular, todos os maiores bancos já comprometidos com essa questão. O Bradesco foi o primeiro banco nacional, né, a estar se comprometendo, mas a gente já tem também o Itaú, o Santander, o Banco do Brasil, o BNDES e outros bancos brasileiros também comprometidos com isso, o que acaba resultando num comprometimento de mais de 60% do total dos ativos direcionados para empresas, né, para o setor corporativo, já alinhados com Net Zero. Tudo isso me faz ter segurança de que a gente, de fato, vai passar por uma transição aqui no Brasil de forma mais acelerada. É lógico que depende isso também de legislação e de outras coisas que tem que passar, mas que levarão a gente a não ficar atrasado nessa agenda de forma internacional, né? E quando a gente olha para esse total de investimentos que vai ter que ser feito ao longo dos próximos anos, partindo de uma posição como a que o Brasil tem, que é bastante positiva do ponto de vista ambiental, né, com uma matriz energética e elétrica muito mais renovável, com práticas, até do ponto de vista do agronegócio, muito sustentáveis e muito avançadas em relação ao restante do mundo, numa situação que a gente não pode perder a oportunidade de se posicionar, de fato, como líder de toda essa agenda, né, o que vai trazer, sem dúvida nenhuma, muitos investimentos e muitos recursos adicionais para o país. Avelar, as honras do fechamento com você. Muito bem. Eu queria conectar aqui com o título do dia, né? Compliance e negócio estão absolutamente casados e um sustenta o outro. A gente pode usar aqui sustentável, né? Porque sustenta definitivamente. Há uma visão de algum tempo antiga, né? Vamos falar assim, de que se você fizer muita conformidade, você tem problema, você trava negócio. Pelo contrário, você sustenta negócio. E, por último, queria dizer que o Banco do Brasil, com 214 anos de existência, conquistou há pouco tempo o selo da Abracan. Indico a todos, nós estamos comemorando, olha só, a instituição, a maior instituição financeira do país, comemorando a conquista do selo. Indico a todos que busquem isso, e agora nós estamos trabalhando para mantê-lo, né, que é um papel importante. Queria, de novo, agradecer aí a oportunidade de estar com vocês e desejar sucesso aí na atividade de todos vocês. Muito obrigada, gente. Boa noite.